Olá, eu sou Valdo Lima e quero compartilhar hoje um pouco sobre energia. A Bíblia é um dos livros que eu sempre menciono a Bíblia, esse canal mesmo, Ciência e Religião, porque foi lá em que eu comecei a entender ou mesmo desconfiar que nós não somos simplesmente esse corpo que nós nos vemos diante do espelho. Eu sabia que existia coisa além dessa matéria em que nós vemos, porque eu conseguia sentir alguma coisa. E é impressionante alguns versículos que deixavam pista dentro da Bíblia, que nem a questão de vigiai, vigiai e orai, vigiai, vigiai. Por que vigiar? Por que vigiar? E a questão também, alguns versículos que apontam para o coração. Por que apontar alguns versículos para o coração? Então era coisas que eu ficava tentando entender o porquê dessas coisas. Quando eu me encontrei com a física quântica, que comecei a estudar, então eu comecei a entender algumas coisas, ao ponto de chegar a entender e crer que somos energias. Porque a própria... os pergaminhos encontrados no Mar Morto, o evangelho que foi destinado a Tomé, lá tem um versículo que fala o seguinte: erguei essa pedra e eu estarei lá. Então nós somos massa e luz. É um universo tão grande, com galáxia, com planeta, e dentro desse planeta que nós habitamos, nossos corpos, dentro dos nossos corpos, nossos órgãos, dentro dos nossos órgãos, nossas células, dentro das nossas células, moléculas, átomos, e todo mundo sabe que um átomo é pura energia. Um átomo tem energia suficiente que não dá nem para calcular. Segundo os cientistas, diz que dá para iluminar uma cidade. Imagina quantos átomos não compõem o nosso corpo. E todo mundo sabe, nós que entendemos e já estamos nessa expansão, nesse modo de despertar, então a taxa de vibração é uma coisa fora do normal. A taxa de vibração em que as moléculas vibram, e sabemos que somos seres vibracionais em um universo vibracional, que através dessas vibrações nós sabemos que não é através do ouvir, do ver, do cheiro, do paladar ou do tato que nós traduzimos as coisas, mas sim através da vibração. Nos colégios nós fomos ensinados que lá nós tínhamos que dar atenção à audição, à visão, ao olfato, o paladar, o tato, mas na verdade tudo isso foi coisa que foi ensinado para nós através de coisas de ilusão. Porque se isso fosse verdade, essa questão de audição, visão, olfato, paladar, tato, já pensou a curva que o Sol faz no planeta? Já pensou à noite o Sol dormindo dentro do mar? Por quê? Porque é o que nossos olhos vê, e lá foi ensinado sobre a visão. Já pensou quando você vê quem já passou pela linha de trem e você pega assim uma reta em que os trilhos estão retos? Se você olhar firmemente, se concentrar, você consegue imaginar que no final eles se encontram. Essa é a nossa visão. E acima de tudo, hoje nós entendemos que o poder do pensamento cria sim a realidade. Existe algum experimento, a pessoa pensar muito sobre outra pessoa, de repente o celular dele tocar. De repente, nossa cara, a pessoa na cidade grande, eu tava pensando em ti esses dias, encontrar aquela pessoa. Então tudo isso hoje prova o poder do pensamento. E o pensamento é o que? Energia, pura energia. O nosso pensamento é composto por átomos, então ele é pura energia. E essa energia, ela é conectada. O Greg Braden mesmo fala sobre isso. O livro A Matriz Divina, um dos livros top. Então ele explica que tudo está conectado. Por isso que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Não é ele e o Pai, tudo e o Pai somos um. Então são coisas que agora nós estamos começando a descobrir e entender quem nós somos, e através desse entendimento atrairmos, porque hoje nós entendemos que o nosso coração, um dos órgãos das fontes mais poderosas dentro do nosso corpo, ele tem um poder fora do normal, fora do comum, e através quando
tem uma conexão do coração com o cérebro, com o nosso pensamento, segundo na Bíblia mesmo, Mateus 18:19 fala sobre isso, nós podemos atrair aquilo que nós desejamos. Inclusive, né, os principais que eu sempre falo: paz, saúde, uma vida familiar abundante e a prosperidade. Por quê? Porque nós podemos sim controlar o nosso pensamento e colocarmos essas energias para vibrar na mesma frequência. Então, essa energia para vibrar na mesma frequência. E quando isso acontece, então nós criamos ou causamos uma combustão de pensamento e emoção que gera o sentimento. E colocarmos essa energia para vibrar na mesma frequência, aonde nós viemos a conectar coração e pensamento, que gera um sentimento. E esse sentimento, ele se emana no universo, vai lá no éter, no campo quântico e volta trazendo para nós aquilo em que a gente vibrou, pensou ou mesmo sentiu. E tudo isso hoje vem provando que diante de nós, diante dos nossos pensamentos, com a união dessas vibrações, nós criamos a nossa realidade.